Olá! Hoje a tia Cláudia está passando aqui para contar mais uma história. Só que essa história você também pode contar, não é legal? Você vai aprender que você também pode ser um contador de histórias, independente da sua idade. E essa história você pode contar para a mamãe, para o papai, para a vovó, para a vovó na sua casa, para os seus amigos, porque ela é fácil e linda e todos vão adorar. Vamos aprender? A história se chama Pedro Pereira. Era uma vez um menino que se chamava Pedro Pereira. Pedro morava bem pertinho do mar. Pedro amava o mar e uma das coisas que ele mais gostava de fazer na vida era navegar. Todos os dias pela manhã, Pedro acordava, esticava o seu lençol na cama. Depois, Pedro ia fazer outra coisa que ele amava. Pedro, além de navegar, adorava ler. Pedro, todos os dias, separava uns minutinhos da sua manhã para ler os seus livros prediletos, que eram livros que falavam de navegadores. Quando Pedro terminava sua leitura, ele voltava correndo para o quarto e ia procurar uma coisa que ele gostava muito e também usava todos os dias. Quando Pedro resolvia sair para navegar, ele usava o seu chapéu de marinheiro. E aí, com o seu chapéu, Pedro saía. Então, ele caminhava pela areia até chegar bem pertinho da beira do mar. Quando ele chegava pertinho da beira do mar, Pedro pegava o seu barquinho, entrava nele e lá ia Pedro navegar no mar. Naquele dia, a viagem estava super tranquila, até que uma tempestade se aproximou. As ondas foram ficando cada vez mais fortes. E Pedro continuava a navegar. De repente começou a chover, choveu bastante e Pedro não estava conseguindo controlar o seu barquinho. Foi quando de repente, pum, Pedro bateu numa rocha. Quando Pedro bateu o seu barquinho na rocha, o seu barco perdeu a parte da frente. E Pedro continuou navegando mesmo assim. E as ondas ficavam cada vez mais fortes. Pedro mergulhava, voltava, o barco virava, mas lá estava Pedro, quase perdendo o controle, quando de repente ele bateu de novo em uma rocha e ele perdeu o outro lado do barco. Pedro, então, ficou muito nervoso porque ele não estava mais conseguindo controlar o barco. O barco, então, virou e Pedro ainda assim tentava navegar quando, de repente, o barquinho bate num coral e perde a sua vela. Pedro, desesperadamente, pulou no mar do barquinho e nadou, mas as águas estavam muito fortes. Quando Pedro se jogou no mar, ele logo perdeu sua bermuda, porque as ondas estavam muito violentas. Mas Pedro, além de gostar de navegar, também amava nadar. Então, Pedro
foi muito forte. Nadou, 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 até chegar na beira da praia. Quando Pedro chegou na beira da praia, ele estava tão cansado, tão cansado, tão cansado. Sentou-se um pouco, respirou, descansou e voltou para casa. Mas, feliz por ter sobrevivido e feliz por estar de volta em casa, Pedro chegou em casa são e salvo. Mas Pedro chegou em casa só de camiseta.